Falar sobre a Páscoa é muito desafiador. E quando eu comecei a estudar sobre a Páscoa, fui confrontado em algumas coisas também. Páscoa para mim talvez tenha mais significado e importância do que o Natal. Eu acho que Páscoa é mais representativo para nós do que o Natal. E aí algumas pessoas falam, nossa, mas Natal é o nascimento de Jesus, é super importante essa data, e é importante. O problema é que a Páscoa é a representação da nossa fé do Natal. Se a gente não tem a Páscoa, o Natal não tem sentido. Se a gente não festeja ou celebra a Páscoa, a nossa fé sobre o Natal também não tem sentido. Porque a Páscoa representa o maior evento da humanidade. O Natal trouxe Jesus para habitar entre nós. A Páscoa trouxe Jesus para habitar em nós. O Natal trouxe Deus para o homem. E a Páscoa levou o homem a Deus. Sem Páscoa não haveria razão na nossa fé. Mas para a gente falar sobre Páscoa, precisamos voltar no começo da história. E o começo da história da Páscoa está lá em Gênesis. Não falei errado, em Gênesis. A gente vai ouvir a Páscoa em Êxodo, mas a história começa em Gênesis. Quando começa em Gênesis? A história começa lá atrás, quando José vai para o Egito. E aí então, toda a história começa a se desenvolver quando todo o povo vai para o Egito. A gente vê José sendo escravizado, a gente vê os irmãos indo até lá, até o Egito. A gente vê o decorrer dessa história. Então a gente vê que todo o povo foi para o Egito, todo o povo de Israel foi para o Egito. E lá no Egito, passam-se anos. E a palavra, lá no começo, daí em Êxodo, vai dizer que passam-se anos, vem um novo faraó, e esse faraó não conhecia a José e a história dele. E esse novo faraó, então, vê que o povo se multiplica, vê que o povo é abençoado, e aí começa a castigar esse povo. Começa a castigar o povo de Israel. E aí então o povo de Israel começa o quê? A pedir por um libertador. Deus manda um libertador, manda um libertador. Que por coincidência, eu acho que não, lógico, né? Por Jesuscidência, já estava entre eles, aparece Moisés. E a gente vai ver a história então de Deus falando com Moisés na sarça, meio resistente por tudo aquilo que ele deveria fazer. Moisés então vai e aceita o propósito dele, o chamado dele. E então escolhe ser o libertador do povo de Israel. E aí então a gente vai ver o caminhar de Moisés, a gente vai ver o processo de Moisés, falando com o faraó. E aí a gente vai ver então as pragas, né? As nossas famosas pragas do Egito. E começa toda essa história lá em Êxodo. As pragas começam em Êxodo 7. E se não te contaram, se você nunca pesquisou, se você nunca teve curiosidade em saber por que Deus mandou determinadas pragas, é simples. Porque cada praga era para mostrar o poder de Deus, do único Deus, sobre os deuses que os egípcios acreditavam. Cada uma das pragas era para ir contra um Deus que os egípcios acreditavam que existia. Todas as pragas. E isso é muito interessante. A gente vê que tudo tem um propósito para o que Deus está fazendo. Porque a gente precisa entender que esse povo também de Israel, ele morou anos ali no Egito. E aí o que aconteceu? Eles se misturaram com o povo. Eles começaram a adorar e a buscar a esses deuses também. Eles se misturaram. Eles começaram a cultuar esses deuses também que os egípcios cultuavam. E Deus estava falando que, olha, eu sou o único Deus. Vocês conhecem a minha história. Vocês conhecem a história do seu povo.
Vocês sabem a promessa que eu fiz para Abraão, Isaac e Jacó. Mas então eu vou relembrá-los disso. E aí então Deus começa a mandar as pragas, mostrando para cada um de que Deus era superior a todos esses deuses que não existiam. Mas aí, com o coração endurecido do faraó, então Deus escolhe a última praga, que é a morte dos primogênitos. E aí, claro, a gente vai fazer várias analogias e comparações, mas lá em Êxodo 12 tem alguns detalhes muito importantes sobre essa primeira Páscoa. A primeira Páscoa ia ser realizada e Deus deu ordens bem específicas. E a primeira delas é o cordeiro. O cordeiro precisava ser puro, perfeito. Porque Deus já sabia que lá na frente viria um cordeiro que seria também puro, perfeito, sem defeito. Aquele cordeiro precisou ser guardado. A palavra fala: guardem, protejam, para olhar para esse cordeiro e ver se não havia defeito durante o crescimento dele, por dias. E aí então vocês vão pegar esse cordeiro, e aí vocês vão matar e sacrificar esse cordeiro, para vocês cearem, comerem esse cordeiro. E aí então, vamos desenvolver essa parte da história. Um cordeiro que precisava ser sem defeito, Jesus, o cordeiro que veio sem defeito. Mas algo nessa passagem me chama também a atenção. Numa das versões que eu li da Bíblia, e aí você pode ver com a sua Bíblia, uma das versões que eu estava lendo, estudando, fala que o cordeiro precisava ser compartilhado. Se o seu cordeiro for grande, chame as pessoas para compartilhar, dividir. O cordeiro deveria ser compartilhado. O cordeiro que veio, que foi morto, precisa ser compartilhado. E aí, estudando, minha pergunta é: quem eu vou convidar? Quem você vai convidar para a Páscoa esse ano? O cordeiro precisa ser compartilhado. E aí, outro detalhe que faz parte dessa história é: não pode sobrar nada. O cordeiro compartilhado, ele é completo, ele é inteiro. Jesus é o cordeiro que precisa ser compartilhado por todos, para todos. E aí então, Deus fala para Moisés: um cordeiro sem defeito, prepare esse cordeiro, mate esse cordeiro, vocês vão comer e cear sobre esse cordeiro, não pode sobrar nada. E o sangue desse cordeiro, vocês vão pegar, molharam em sopo. A maioria das versões que eu li estava escrito em sopo. E sopo, para quem não conhece, é um tipo de lavanda, parecido com as lavandas que nós temos ali no nosso jardim. Se você não sabe que a igreja tem lavanda, tem uma lavanda ali fora. Dá para fazer óleos essenciais, dá para fazer chá, dá para fazer geleia, muitas coisas. Mas esse sopro era tipo uma espécie de lavanda. E ela era usada, esse sopro era usado para purificação. Tudo tem detalhes importantes na história. Esse sopro era usado para purificação normalmente da lepra, por causa dos seus óleos essenciais, do seu aroma tranquilizante. Algo que era purificado, para ser purificado. Onde vai aparecer esse sopro lá no Novo Testamento? Alguém lembra na crucificação de Jesus? Quando Jesus pede água, estou com sede, o soldado molha a ponta da lança no sopro e oferece para Jesus. Aquele sopro, aquele sangue deveria ser passado
passado nos umbrais da porta. Por quê? Talvez o que não te contaram sobre a Páscoa seja o sentido disso. Porque naquela época, lembra que eu falei que os israelitas, o povo de Israel, se habituou com os costumes dos egípcios? O cabrito, o cordeiro, era um deus. Para aquele povo do Egito, o cabrito era um deus. Como que eu vou matar um deus? Como que eu vou sacrificar um deus? Como que eu vou matar e sacrificar um deus, ainda pegar o seu sangue e passar na porta? O que Deus estava provando era o coração do povo de Israel. Você é de Israel ou você é do Egito? Porque as portas, nos batentes que tivesse aquele sangue, e o israelita que tivesse disposto a renunciar tudo aquilo que ele obteve, que ele teve lá no Egito, então ele não sofreria as consequências. Então Deus está falando, em qual Deus você acredita? Nesse Deus do Egito? Nesse cordeiro que não faz nada? Ou em mim, que sou o Deus, o único Deus verdadeiro? Eu estou provando, eu quero provar a sua fé, povo de Israel. E aí então, o povo de Israel também deveria pegar e passar esse sangue nos umbrais das portas. E aí então viria o espírito, o anjo da morte, e não passaria sobre aquela família, sobre aquele lar. E outra parte importante dessa história também é que Deus fala para Moisés: eu quero que vocês celebrem isso de geração em geração. Tudo isso fazendo uma comparação com o que estava para vir. Deus já sabia tudo o que ia acontecer. Então a gente tem um cordeiro sem defeito, e depois viria o nosso cordeiro sem defeito, Jesus. Você precisa passar o sangue nos umbrais da porta, e o sangue do cordeiro foi derramado. Esse sangue que você passa por um sopro, para purificação, para eu entender, para eu saber que você realmente acredita no único Deus, esse sangue de Jesus precisa entrar dentro do seu coração. Na porta do seu coração, nos umbrais do seu coração. E esse cordeiro que precisava ser compartilhado por inteiro, não podia sobrar nada, é o mesmo cordeiro que hoje precisa e deve ser compartilhado. Não sobrar nada, por inteiro. E aí nós vamos ver todo o decorrer dessa história, então, que os israelitas passam o sangue, vem a morte. Mas o que me faz pensar sobre a história da Páscoa é que o cordeiro precisa ser compartilhado. E o sangue que purifica precisa entrar no coração de todos. Deus havia pedido algo para Moisés: celebrem de geração em geração, festejem isso de geração em geração, contem isso de geração em geração. Os egípcios acreditavam que a história deles estaria em prédios, em templos, e hoje nós vemos lá, né, várias pirâmides. O Egito deve ser super bonito, nunca fui. Deve ser bonito pelas fotos que a gente vê. Mas é só. Aquele povo, aquela civilização, aquela sociedade não existe mais. Mas nós permanecemos. Porque é a história que fica. É a história que você vai contar de geração em geração.
Porque os templos caem, os prédios caem, mas aquilo que está no seu coração permanece para sempre. E Deus fala: conte isso de geração em geração. E o povo esqueceu disso. Quando a gente vai ler, quando a gente vai estudar, a gente vê que durante 40 anos não se comemorou a Páscoa no deserto. Eles esqueceram. Quem vai lembrar da Páscoa é Josué e vai celebrar a Páscoa. Toda aquela geração havia morrido. Lembra que eles murmuraram no deserto? Deus falou: não quero essa geração não vai entrar na terra, uma próxima geração que vai vir. E aí com Josué celebra essa Páscoa. E depois de Josué, a Páscoa vai aparecer lá em 2 Crônicas, capítulo 30, com o rei Ezequias. Ele vai ler as histórias, vai ler o que o povo escreveu, vai ler o que havia sido escrito por Moisés, e ele vai lembrar a Páscoa. E ele chama todo mundo e fala: nós vamos celebrar a Páscoa. Por que não? Porque esquecemos de celebrá-la. E aí então o rei Ezequias, lá em 2 Reis 30, vai celebrar a Páscoa. Anos vão se passar, outros reis vão se surgir, e esqueceram da Páscoa. E o próximo rei que vai celebrar a Páscoa é o rei Josias, em 2 Reis 35. E aí ele celebra a Páscoa, e lá na palavra está escrito assim: e nunca celebraram uma Páscoa como essa. Porque o rei Josias faz questão de que o povo relembre, de geração em geração, aquilo que Deus fez por aquele povo. Aquilo que Deus fez por aquele povo, libertando da escravidão. Então precisamos pensar, para mim, em 2 palavras que falam sobre a Páscoa, que é esquecer e lembrar. Esquecer da escravidão, esquecer do Egito. E você provavelmente já ouviu alguém falar que o povo de Israel quer voltar para o Egito, né? Quis voltar para o Egito. A gente vê na história que eles sempre murmuravam que queria estar lá no Egito, porque lá a gente não tinha isso. Queria voltar para o Egito, porque lá não tinha isso. Mas o povo estava vendo o quê? O povo estava vendo aquilo que eles tinham de um Deus que não existia. E eles esqueceram de um Deus que nos libertou. De um Deus que os tirou da escravidão. Porque não era isso que eles tinham pedido? Nos mande o libertador, nos mande o libertador, nos mande o libertador. E Deus mandou. Mas no Egito estava melhor. Eles foram para o deserto e tinha tudo. No deserto eles tinham tudo. Tinha coluna de fogo e fumaça que os protegia dos inimigos. Tinha maná que caía do céu. Depois cansaram do maná, Deus manda cordonizes. Depois água sai da pedra. Para mim o mais interessante, eu falo: nossa, Deus podia ser até hoje, né? Que as roupas não se perdiam. Quem tem filho pequeno sabe o quanto que a gente perde roupa, né? Não para de crescer essas crianças. As roupas não se perdiam. Eles tinham tudo no deserto, tudo. Eles eram livres. Mas só queriam lembrar da escravidão do Egito. E muitas vezes, na nossa vida, somos iguais ao povo de Israel.
muitas vezes nós queremos voltar para a escravidão. Mas precisamos lembrar que um Deus nos libertou. Precisamos lembrar que um Deus nos tirou do pecado, da escravidão. Precisamos lembrar que o Cordeiro foi morto. Que o Cordeiro derramou o seu sangue para nos libertar e nos purificar. E aí, quando a gente lê, a gente vê que Deus havia feito 3 promessas para Abraão. A primeira, uma nação especial. Era o povo de Israel. Você é a minha nação especial. Você é a minha nação escolhida. A promessa se cumpriu. Você é a minha nação escolhida. E a gente vê em todo isso aqui, em toda essa história escrita aqui, que Deus não abandonou esse povo. E vamos falar a verdade, eu falo isso às vezes quando eu falo lá, quando eu dou algumas outras aulas, eu falo, gente, vamos falar a verdade. Se fosse a gente já tinha abandonado esse povo faz muito tempo. Moisés está lá no monte, Deus quer destruir, e Moisés está falando, calma, esse é o povo. Vamos falar a verdade que a gente seria diferente. Deus destrói mesmo, não aguento mais esse povo reclamando de tudo, destrói, vai. Acaba com tudo isso, porque o povo que reclama. Estão mentindo, gente? Quantas vezes somos iguais a eles? Quantas vezes só reclamamos e murmuramos? Mas Deus mantém firme a sua palavra, porque Ele não é homem para mentir. E a gente vê em toda essa história, de Gênesis a Apocalipse, Deus cuidando do seu povo, a promessa se cumprindo, uma nação especial. E Deus sempre cuidou do povo de Israel. Em toda a história a gente vê Deus cuidando, levantando pessoas para cuidar desse povo. A segunda promessa, uma terra própria. O que Deus fala lá? Sai que eu vou te levar para uma terra, o quê? Que mana leite e mel. E aí então Deus tira o povo do Egito, tira o povo da escravidão e os lembra o quê? Vocês têm uma terra prometida. E que ganhariam muito mais rápido se o quê? Não tivesse reclamado tanto. Continua sendo isso para a nossa vida. Quantas vezes a gente só reclama, só murmura, só critica? Esquece de agradecer que Deus já nos libertou. E aí então ele pega o povo e leva para a terra prometida. Terra que mana leite e mel. E cumpriu a segunda promessa. E a terceira promessa: bênção para todas as famílias, por meio da descendência de Abraão. Ele cumpriu a promessa. Anos depois, numa Páscoa, Jesus veio para trazer liberdade. Jesus veio para curar. Jesus vem para restaurar. Jesus vem para redimir. Jesus vem para rasgar o véu. Jesus vem para fazer o caminho aberto. Ele cumpriu. E estamos esperando também a segunda parte dessa promessa, né? Que quando ele vai voltar. Então eu não posso falar sobre isso porque eu não vou dar spoiler das outras mensagens, né?
Mas Jesus vai voltar. Aquele cordeiro que foi morto lá em Êxodo era para lembrar e mostrar para o povo de Israel que anos depois um cordeiro novo, purificado, puro, sem defeito, sem mácula, derramaria o seu sangue para nos salvar, nos redimir de todo o pecado, de toda escravidão, e que esse cordeiro pascal voltaria para nos levar e morar com Ele. E Ele vai voltar. E aí então precisamos entender esse processo. Precisamos viver essa caminhada com Deus de que Ele vai voltar. Precisamos sair do medo para a coragem. Precisamos viver e não viver. Precisamos viver entendendo que saímos da escravidão e Deus nos trouxe para a liberdade. Mas minha pergunta é: com quem você vai compartilhar o cordeiro? Com quem você vai dividir o cordeiro? Porque o cordeiro é para todos. O cordeiro é para todos. E todos merecem ouvir essa história de que um cordeiro foi morto, que derramou o seu sangue para nos trazer liberdade. E muitos nunca ouviram falar do cordeiro que tira o pecado do mundo. Muitos nunca ouviram falar desse cordeiro que foi morto. Como no meu coração. Ok, eu já entendi que o cordeiro é Jesus. Agora, qual é o próximo passo que Deus falou? Pegue o sangue e passe nos umbrais. Hoje é o nosso coração. Será que eu tenho permitido que o sangue de Jesus purifique o meu coração? Será que eu tenho permitido deixar que Jesus entre no meu coração e faça a mudança que precisa ser feita? Será que eu tenho permitido com que Jesus me mostre que o Egito não é o meu lugar, mas que Deus tem uma terra prometida para mim, não aqui, mas na eternidade. Deus não prometeu bens, Deus não prometeu riqueza, Deus não prometeu nada disso material para a gente. A promessa dele é que Ele vai voltar e nos levar para morar com Ele. Mas eu só vou morar com Ele quando eu entendo que eu sacrifiquei, passei esse sangue no meu coração. Quando eu entender que o cordeiro foi morto e que precisa ser compartilhado. E aí eu pergunto mais uma vez: quem você vai convidar para a Páscoa? Porque é bem provável que você conheça alguém que nunca ouviu falar da história do cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu tenho 2 conhecidos lá em Jundiaí. E aí eles trabalharam 5 anos na mesma empresa, no mesmo setor. E eles foram se encontrar numa reunião de jovens, sabendo que os 2 eram da igreja. 5 anos, no mesmo setor. Um já era da igreja, a outra pessoa foi convidada por uma outra pessoa, e eles descobriram que os 2 eram crentes evangélicos da igreja, numa reunião de jovens lá na nossa igreja. 5 anos, no mesmo
escritor. O cordeiro precisa ser compartilhado. O cordeiro precisa ser dividido, entregue. O cordeiro era para alimentar. Jesus é o cordeiro que nos alimenta. Quantos nunca ouviram falar desse cordeiro? Quantos nunca ouviram falar de um Jesus que morreu e ressuscitou? Porque se eu não viver isso, se eu não entender isso, é em vão a nossa fé. A Páscoa é a prova da nossa fé em Cristo. Senão não haveria Natal. Se eu não acredito, se eu não entendo e se eu não vivo essa Páscoa na minha vida, no meu coração, no meu dia a dia. A Páscoa é o que? Para ser contada de geração em geração. Mas é bem provável, bem possível, que muitos de nós estejamos querendo voltar para o Egito. Viver a história do Egito. Preso às nossas dores, às nossas dificuldades. E não que vamos ser libertos de tudo isso. Jesus falou que seria difícil, que teríamos aflições. Mas Ele nos trouxe a liberdade, a libertação. Está difícil, mas Jesus já venceu por mim. O que você precisa esquecer? E o que você precisa lembrar? O que você precisa esquecer? E o que você precisa lembrar? Hoje o mundo tem tentado tirar o cordeiro pascal da Páscoa. A gente vê a sociedade, o comércio cada vez mais tirando o Cristo da Páscoa. Mais ovos, mais chocolate, mais coelho. Que não tem sentido nenhum, e a gente já sabe disso. Mas quanto mais o comércio mostra isso, menos eu lembro do cordeiro que foi morto. Hoje nas escolas, e quando eu estava estudando, eu estava pesquisando exatamente sobre isso. Qual escola hoje que pinta um cordeiro na época de Páscoa? Toda criança sempre traz atividade para casa, né? Normalmente nessa época o quê? Um coelho, bem colorido, cheio de ovos. Qual escola hoje manda um cordeiro? Esse é o verdadeiro sentido. Essa é a verdadeira Páscoa. Lá na escola, lá na Jogum, né, nós temos a escola cristã, e nós todo ano celebramos a Páscoa. Então, durante as 2 semanas que antecedem da Páscoa, não essa semana, a semana que vem, a gente começa a estudar com as crianças da Páscoa. Então, a gente começa a contar a história que Jesus vai para o monte orar, que Jesus vai cegar, e ele reúne os amigos, ele reúne os discípulos, fala da ceia, do pão e do vinho que seria entregue por ele. E na semana da Páscoa a gente faz todos os dias um culto com as crianças, mostrando uma parte da história da Páscoa. E no último dia, na quinta-feira, porque sexta é feriado, né? Na quinta-feira a gente faz um evento com todas as famílias. Todas as famílias, então. As crianças cantam, às vezes tem teatro, às vezes tem uma apresentação. Mas ali, todas as famílias
estão ouvindo falar sobre esse cordeiro. E a gente compartilha da ceia. A gente entende isso, né? De compartilhar da ceia com as famílias, mesmo elas não sendo cristãs. O que nós fazemos então? Nós mandamos um kit de ceia para cada família. Então cada família vai ganhar um pão, cada família vai ganhar um cálice de suco, cada família vai ganhar uma parte da história que vai contar a história da Páscoa. E cada família vai ceiar juntos. E o interessante, a gente já faz isso há anos, é que a gente escuta depois algumas histórias das crianças falando com a gente, né? Ah, meu pai não queria fazer, mas eu fiz questão de ele fazer com a gente. As crianças chamam os pais. As crianças convidam o pai, a gente fez isso lá na escola, então a gente vai fazer aqui em casa. O ano passado eu lembro que a gente fez maquetes de toda a parte da encenação de Cristo. Então a gente mandava um kitzinho, que era um desenho que a criança tinha que recortar e tinha os locais para colar dentro daquele desenho e contava a história. Então, o primeiro dia foi Jesus entrando e as pessoas gritavam Hosana. Depois, no segundo dia, foi Jesus orando. Cada dia tinha alguma coisa e no último dia tinha, em forma de desenho, os discípulos sentados à mesa e tal. E a gente fez como desafio para as famílias. Então, era quase obrigatório as crianças fazerem em casa, porque tudo isso é para casa. As crianças tinham que fazer e mandar foto com a família sentada em volta da mesa, contando a história daquela parte da história da Páscoa. E no último dia a gente fez um culto com todo mundo. E era esse o relato das crianças e das famílias. Eu nunca tinha ouvido falar de Jesus, nunca tinha visto esse Jesus que é relacional. Mas o meu filho trouxe essa história para a minha vida. O meu filho trouxe a história para dentro da nossa família. De geração em geração. Os pequenininhos, de 2 anos, 3 anos, contando a história da Páscoa. Desde a primeira Páscoa. E eles contam, eles pegam os desenhos das pragas e vão contando todas as pragas, contando a história dos seus pais, que muitos nunca ouviram falar de Jesus, do Cordeiro Pascal. De geração em geração. Essa história tem sido contada. E esse ano, a palavra que Deus nos deu, nós já oramos para entender, é exatamente essa Páscoa do ceiar em família. Ceiarmos juntos, festejarmos juntos. Então a gente está pensando em como fazer uma ceia para 600 pessoas. Não sei ainda. Tenho 2 semanas para pensar nisso. Porque nós entendemos o quê? A mesa está posta. O cordeiro já foi morto e precisa ser compartilhado. O cordeiro é para ser compartilhado. Com quem você vai compartilhar esse cordeiro? E aí, por Jesus mais uma vez, eu ia pedir para cantar uma música que foi cantada. Que é uma música que eu gosto muito. A mais linda história de amor. Jesus contou. A mais linda história de amor está sendo contada de geração em geração. Mas tem uma frase nessa música que me atrai. Quero alegrar o teu coração, trazendo muitos a ti. A nova vida que tenho eu não posso esconder. Deixar brilhar a luz da esperança que tenho dentro de mim. Os 4 cantos da terra, eu quero anunciar a mais linda história de amor. A mais linda história de amor. De um cordeiro sem defeito que foi morto
me salva para me libertar da escravidão. E essa história não pode ficar só comigo. A luz e a esperança que tem dentro de mim, eu quero anunciar. Porque o cordeiro precisa ser compartilhado. Talvez a parte da Páscoa que nunca te contaram é que o cordeiro precisa ser compartilhado. E essa é a história de amor. Não é as histórias de novelas, não é as histórias dos dramalhões mexicanos ou dos coreanos, ou dos filmes de Hollywood, que tudo acaba bem. Não era uma vez. Mas existe uma história que tem sido contada de geração em geração. É a mais linda história de amor. De um cordeiro que precisa ser compartilhado. Com quem você vai compartilhar o seu cordeiro esse ano? Quem você vai compartilhar o seu cordeiro esse ano? Que precisa ouvir falar dessa linda história de amor. Porque não pode ficar só comigo. Não é só para mim. Chame os vizinhos, chame as pessoas, convide as pessoas para estar à sua casa, porque o cordeiro precisa ser compartilhado, dividido, inteiro. A mais uma história de amor. Você, nós, podemos contar ao mundo. Amém? Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem escrito essa história de geração em geração. Essa linda história de amor. Obrigado, Jesus, porque lá atrás o Senhor mostrou que o Senhor é o único Deus. Lá atrás o Senhor falava para o povo de Israel, mostrando já para o povo de Israel que o Senhor viria, Jesus. Que seria morto e compartilhado com todos. Jesus, nos ajude, nos ensina a contar essa mais linda história de amor, trazendo muitos a Ti, porque o cordeiro que foi morto não é só para mim, mas é para todos. Todos precisam ouvir desse cordeiro que tira o pecado do mundo. Que possamos celebrar este ano a Páscoa de forma diferente, com sentido diferente. Que possamos compartilhar dessa nova vida que o Senhor me deu, dessa nova vida que o Senhor me deu, me tirando da escravidão e me dando liberdade. Hoje somos livres. Livres pelo teu sangue, porque o cordeiro foi morto. O sangue do cordeiro morto nos purificou. Que possamos brilhar a luz da esperança que há dentro de nós e que possamos falar para todas as nações a mais linda história de amor, de geração em geração, de casa em casa, de família em família. Que a mais linda história de amor seja contada de um cordeiro que foi morto. Nos ajuda, nos ensina a celebrar essa Páscoa. Que a cada mensagem desses próximos domingos, o Senhor toque áreas diferentes do nosso coração. Que a cada mensagem o Senhor fale de forma diferente e especial no nosso coração, que possamos entender o verdadeiro sentido da Páscoa, até que o verdadeiro Cordeiro volte. Obrigado, Jesus, por essa linda história de amor que o Senhor tem escrito.
história de amor. A história de amor que o Senhor me tirou da escravidão e me deu liberdade. A história de amor de um cordeiro que foi morto, que derramou o seu